É bastante importante a nossa valorização do mundo interno, tá? Então, o que vocês estão vendo aí na citação do Jung, né? Estamos ainda bem longe de resolver a questão se os espíritos existem em si mesmos, né? A psicologia não se ocupa com as coisas como elas são em si mesmas, mas exclusivamente com a maneira com que os indivíduos as imaginam, tá? Então, é aquela história. Se o paciente vira para você no consultório e fala, eu acredito em espíritos, não cabe a você questioná-lo. Mesmo que você não acredite, tá? Mesmo que você tenha convicção que não, tá? Até para complementar e fechar esse ponto, a Marie do Yvonne Frank, que é uma junguiana muito famosa, trabalhou diretamente com Jung, é uma das discípulas, né? Ela eu vi uma entrevista dela uma vez, ela dando um relato, quando ela conheceu Jung, ela achou que ele era louco, né? Porque ele virou para ela e falou assim, olha, eu tive uma paciente que esteve na Lua. Ela só quer dizer que ele imaginou que estivesse ido à Lua. Ele falou assim, não, ele esteve lá. Ela falou, esse homem é louco. Tá? E só depois que ela foi entender que ele tratava o mundo interno do paciente com tamanha verdade, né, que ele fazia esse tipo de afirmação. Tá? E isso, para mim, gente, já é um conceito irrefutável. Tá? O mundo interno, ele é um mundo tão verdadeiro como qualquer outro. Tá? É seu, só você habitar lá, né? Mas ele não deixa de ser a sua verdade. Tá bom? Vamos falar, então, sobre mitologizar, que é justamente importante para a gente sair desse conceito muito duro, né, muito engessado do racionalismo científico. Né? O Jung ele aponta o inconsciente como o mítico país dos mortos. Eu plantei o EQM como um caminho para atravessar esse mesmo país. Tá? É o que eu falo. Então, eu acho que a EQM ela abre uma porta realmente de uma profundidade muito grande, né? Do inconsciente, né? Uma camada ali bastante importante, desconhecida, e que nós estamos aí como exploradores, né, começando a conhecer. Aí isso é uma imagem do Olimpo que vocês estão vendo, porque são os nossos mitos básicos, né? Mas o mitologizar é justamente isso, né, gente? É o exercício para a gente desenvolver o nosso lado mítico, que é o que vai fazer com que a gente tenha essa compreensão do inconsciente de uma maneira mais clara e também desses fenômenos que são espirituais e, portanto, ainda não tem muita explicação científica. Tá? Fabular, imaginar, desenvolver, né? Trazer aquela criança interna altamente criativa para desenvolver isso. É disso que a gente precisa para conseguir entender. Tá? É isso que Jung admirava nas populações indígenas, né? Ou nas civilizações antigas, esta capacidade. Né? Se vocês forem pensar, né, não sei se alguém já leu mitologia, mas peguem um mito grego, um mito mesmo, gente, um nível de detalhe, escrito em forma de poesia, de poema, né? Uma história riquíssima, cheia de coisas, né? Olha a capacidade imaginativa do homem antigo, né? E hoje a gente só lida com dados, né? Só lida com informações concretas, né? A verdade, a gente tem pouca capacidade de criar, tá? Então, essa coisa da fabulação, da mitologização, é uma coisa importante para a gente exercitar esse contato com o mundo externo, tá? Desse modo, os símbolos, né, vão aparecer aí representando os arquétipos, né, e botando a gente em contato aí com os conteúdos transcendentais, tá? Por isso que eu coloquei aí a imagem do Hermes, tá? Estão vendo aí que ele tem um galo perto, né, e um bode, são os animais de Hermes, assim como o pavão é da Hera, tá? E ele carrega aí também um caduceu, que foi inclusive presente do Apolo, presente do Apolo, do irmão dele, tá? O Hermes é o deus mensageiro, o herói Flash foi inspirado nele, tá? Ele é que tem que
levar as mensagens do mundo dos homens ao Olimpo e vice-versa. É ele que vai contar para Zeus o que acontece no mundo dos homens, por exemplo, e vice-versa. Ele também tem que levar mensagens do Olimpo aos homens. É uma representação simbólica da gente entrando em contato com esse mundo. Né? O Hermes Trismegisto. Né? Sempre que a gente tenta entrar em contato com a nossa própria espiritualidade, com o inconsciente, ele é um símbolo que aparece. Ele é um símbolo de morte e renascimento. Tá? Por causa disso, ele vive nos dois mundos, assim, o mundo consciente e inconsciente, material e espiritual, né? Terra ou céu. Né? É ele que fica trazendo essas informações. Então, quando nós estamos realmente num processo de aproximação desses dois mundos, né, que é o processo de autoconhecimento, tá? Significa que arquétipos que se relacionam com esse Deus estão bastante ativos na gente, tá? E na IQM não é diferente. A crença na vida após a morte, tá? Aqui a gente já falou assim um tanto, né? O Jung falava que ele não ficava cultivando muito esse tipo de pensamento, né? Mas uma vez perguntaram para Jung, né, se ele acreditava em Deus. Ele falou assim: não é que eu acredito em Deus, eu tenho certeza. Né? Da mesma forma, né, que vocês estão vendo aí, que a razão crítica e preconceituosa também é abordada de forma a denotar o quanto o raciocínio científico pode atrapalhar a vida psíquica. Né? A ideia preconcebida é um entrave e prejudica a livre e plena manifestação da vida psíquica. E olha, gente, nesse momento, né, em que a gente vive tanto a quebra de paradigmas, ou pelo menos tentamos, né, fazer quebra de paradigmas, quebra de preconceitos, né, em que a gente tenta respeitar mais as individualidades, né, dentro do aspecto coletivo, talvez esse fosse também aí um caminho a ser pensado, né, de que a gente realmente precisa quebrar esse preconceito de que tudo que é referente à espiritualidade ou ao invisível, ou seja, aquilo que a gente não conhece, né, seja bobagem, né, ou seja uma besteira. Até porque esse tipo de pensamento cria movimento de vacina, por exemplo. Né? Por mais que a vacina seja uma coisa da ciência, né, esse tipo de questionamento acaba sendo meio problemático e prejudicial. Tá? Aliás, preconceitos, né, são coisas que nunca vão contribuir adequadamente para a vida psíquica de ninguém, muito pelo contrário. Tá? São bastante prejudiciais. Mas eu acho que precisa começar a ressignificar isso na cabeça das pessoas. Né? Então, assim como as minorias estarem presentes em cargos de liderança, né? Então, é o que a gente pretende, o que a gente gostaria de ver, né? E está na normalidade social, né? Sem serem questionados, sem serem agredidos, né? Ou por serem negros, ou por serem gays, ou por serem mulheres, né? Seja o que for. A mesma coisa com relação a quem acredita ou busca, faz busca nesse sentido, né? Porque você vai ouvir, deixa de besteira, isso é bobagem, né? E não é, tá? Dentre outras coisas aí, o que eu levantei com vocês aí nesta palestra, tá? Então, assim, precisamos, de uma certa forma, mitologizar, então, essa crença na vida após a morte, tá? Para Jung é um mito ainda sem o significado real, né? Porque você não pode ainda comprovar que existe uma vida além do túmulo, tá? Mas eu peguei esse conceito de Jung, gente, para entender melhor, então, o que seria essa vivência de ver um mundo espiritual durante o EQM. Existe uma grande possibilidade de que seja essa projeção antropomórfica, ou seja, da forma humana. Né? Então, o que eu entendo? Né? É o que está à direita aí do que vocês estão vendo. Né? Podemos entender que as pessoas projetam o mundo de sua realidade externa, que é percebida pelo ego, no que seria a vida além túmulo. Né? Então, por que as pessoas que passam por um EQM veem na vida além túmulo lugares muito parecidos com o que a gente tem aqui, né? Às vezes são lugares que tem prédios, tem ônibus, não tem nada, gente, de nuvens, anjos tocando harpas, né?
ou ambientes que sejam puramente de luz, nada disso, tá? Nos relatos das pessoas que passaram pela EQM, é um mundo, se não igual, muito parecido com o nosso, tá? Dessa forma, a gente pode perceber que existe ali um arquétipo atuante, tá? Fazendo com que as pessoas compreendam o mundo espiritual percebido como a nossa própria, ou a sua realidade externa, tá? Eu peguei como exemplo o filme Nosso Lar, é um filme espírita, né? Do Wagner de Assis, filme de 2010, né? Onde a gente vê realmente uma representação de um local parecido com o nosso. Né? Para quem viu o filme, então tem prédios, tem organizações, tem uma certa hierarquia, vamos dizer assim, né? de locais de administração, tem hospitais, tem ônibus, tem transporte, né? Então a gente começa a entender um pouco mais que a gente deve projetar alguma coisa, tá? Isso também não significa que o mundo espiritual exista ou deixe de existir, não, tá? Mas diz respeito, mais uma vez, apenas ao mundo interno daquela pessoa, de como ela vive, né? De como foi aquilo para ela, tá? Então, vivendo a vida após a morte. Né? Então, mitologizar a vida após a morte é de fundamental importância para o preenchimento do vazio existencial que tanto assola o homem moderno. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. Então, comece a imaginar, gente. Pensa que você tem a certeza da imortalidade. E eu sei que quando eu falo isso, tem gente falando assim, mas eu acredito na imortalidade, eu acredito na vida após a morte. Tá? E eu te convido a fazer uma reflexão. Acredita mesmo? Você tem certeza que isso é uma convicção plena em você? E se uma pessoa muito próxima de você morresse hoje, como é que você se sentiria? Triste, mas com o consolo de que você invariavelmente em algum momento vai reencontrá-lo, ou teu sofrimento seria daquele jeito de que, nossa, acabou, não tem mais a pessoa aqui. Então, sempre que a gente fala esse tipo de coisa, é sempre bom refletir com muita calma, viu? Para ver se realmente a gente tem essa convicção. Né? Fé é uma coisa que pode estar muito bem estabelecida no indivíduo, mas ela também pode se fragilizar, ela também pode enfraquecer. Tá? Então, se você está com a fé frágil, você começa a meio que deixar de acreditar na espiritualidade. E o brasileiro, ele é muito engraçado nesse sentido, porque ele é muito promíscuo religiosamente, sabe? Eu brinco também com os meus amigos, segunda é dia de missa, terça é dia de sinagoga, quarta é dia de terreiro e quinta é dia de centro espírita. Eu tiro para todo lado. Uma hora Deus vai me ouvir, tá? Então, quer dizer, a gente tem que começar a pensar no que a gente realmente acredita, né? Qual o nosso direcionamento, tá? Mas quando uma pessoa realmente acredita na imortalidade, mudou a forma de viver. Porque aí o teu projeto de vida, o seu norte existencial, sua razão existencial, ela não tem mais aquela cara do projeto de uma vida que vai durar em média 80 anos. Tá? Eu tenho que pensar que eu vou existir sempre. Né? E que, olha, eu tenho todo o tempo do mundo, por exemplo. Isso ajudaria muito as pessoas a reduzirem a ansiedade. Tá? Você ter a continuidade de alguma coisa, né, de reformular, de reencontro das pessoas, olha como poderia combater aspectos de alta depressão pela perda, pelo luto, né, em que as pessoas teriam a convicção de elas reencontrariam essas pessoas e que vale a pena ter uma vida boa para ter uma morte boa e ter uma boa continuidade. Né? É realmente um conceito muito amplo, né? E que eu espero que a tese aí amplie, que faça as pessoas pensarem, né? E pense efetivamente nisso. Tá? Imagina um suicídio, quer dizer, é um motivo para a pessoa não tirar a própria vida. Né? Então, é bastante interessante pensar nisso, né? E eu vejo que quem passou pela EQM passa a ter essa confiança na imortalidade. Tá? E eu vi na pesquisa, são pessoas menos ansiosas, que tiveram mudanças de valores e de relacionamento bastante importantes, tá?
Eu falei com muitos pais e mães que estavam afastados dos filhos, né, assim, sem perceber, né, não era uma briga nem nada, mas perceberam que estavam emocionalmente afastados e se aproximaram, né, às vezes da própria mulher ou do marido, né, ou saíram de um relacionamento que não estava fazendo bem, tá? Então, assim, convictos, né, calmos, né, com tranquilidade, né, entre outras modificações, até na tipologia, viu? Mas esse assunto, até, de repente, até para outra tese, tá? Então, a imortalidade, ela entra como um aspecto bastante positivo, tá? Alguma coisa aqui da parapsicologia, né? Sobretudo aí porque tinha aquela questão da comunicação com os mortos, né? Principalmente ali no final do século XIX, começo do século XX, até que é quando surgiu o espiritismo, né? Jung acompanha bastante o surgimento do espiritismo, ele chega a ter uma médium espírita dentro de casa, tá? Mas infelizmente essa médium era picareta e Jung pega ela fazendo picaretagem. Ele dá uma travada, e por isso que hoje vocês estão vendo essa tese desta forma, tá? Olha, vamos tratar de ver o mundo interno e não vamos nos preocupar se existe ou se não existe, né? A gente precisa levar em consideração o que nós temos, tá? A parapsicologia aceita como prova a continuidade da vida após a morte, né? O fato das manifestações, né? De aparições, tá? Ainda assim, Jung fica em dúvida, né? Se isso pode ser, por exemplo, uma projeção, tá? Então, a própria parapsicologia ela é bastante questionada, tá, gente? Então, mais uma vez, é bastante importante ter um certo cuidado aqui, tá? Chegamos na sincronicidade, imagino que seja um tema que vocês já ouviram falar, tá? Eu não vou ficar aqui me detalhando muito, tá, gente? Porque senão também a gente vai passar demais. Mas sincronicidades são aquelas estranhas coincidências, vamos dizer assim, tá? E também as questões premonitórias, sobretudo os sonhos premonitórios, tá? Não sou eu só que estou falando sobre premonitórios, está nas obras completas do Jung. O Jung teve sonhos premonitórios, tratou de sonhos premonitórios com pacientes e são fenômenos que estão atribuídos aí ao fenômeno da sincronicidade, tá? Importante dizer que a gente tem aqui uma certa comunicação com o inconsciente coletivo, tá? Vou começar com um fenômeno simples de sincronicidade para vocês entenderem, tá? E eu tenho certeza que, assim, em torno de 30 pessoas que estão acompanhando a palestra, eu tenho quase que absoluta certeza de que aconteceu com 100% de vocês esse fenômeno, tá? Se suponho assim, nesse momento aqui, em uma palestra, sábado à tarde, né, chovendo de bobeira, e vocês estão pensando em alguém. E essa pessoa começa a ficar muito forte na cabeça de vocês. Pô, eu preciso ligar para essa pessoa. Né? No que você pensa nisso, o telefone toca. E é a pessoa. Nossa, eu estava pensando em você. Aí eu também, por isso que eu te liguei. Tá? Isso é um fenômeno de sincronicidade. Parece coincidência. Não é. Tá? Imagina-se que, da mesma forma que neste momento nós estamos trocando, vamos dizer assim, informações conscientes, né? Então, eu estou falando coisas que inconsciente vocês estão ouvindo e absorvendo, quem diz que inconsciente não está conversando? Tá? Se é coletivo e somos todos nós conectados a esse universo, tá? Então, naquele momento que você pensa no indivíduo, alguma coisa ali te liga a ele e faz com que ele sinta. Mesma coisa são os premonitórios. Tá? Então, o que eu entendo? A experiência fora do corpo é um fenômeno de sincronicidade. Ó, é um fenômeno que pode contribuir de uma maneira para a compreensão da experiência de quase morte e sua relação com os arquétipos. A noção de incompatibilidade do espaço-tempo com acontecimentos externos pode ser comparada com fenômenos de EQM, como a experiência fora do corpo. Tá? Então, eu penso em uma pessoa, ela pensa em mim e me liga no momento que eu quero ligar para ela. Né? Da mesma forma que essa experiência de ver coisas, de ouvir coisas onde eu não estou presente, também reforça essa teoria e a sincronicidade ajuda a explicar, tá?
Aqui são 3 modalidades, vamos dizer assim, né, 3 definições, né, 3 categorias da sincronicidade. Tá? Depois vocês podem dar uma olhada com calma, mas é só uma diferença de tempo, tá? Se é presente, passado ou futuro, tá? Na verdade, se é do passado, se é do momento que é o 2 aí, né? Vamos assim, num futuro que acontecerá de forma recente, né? Ou de um futuro mais adiante, tá? Aqui outra variável da espiritualidade, tá? Dedicação a uma religião, as religiões aí como sistemas terapêuticos, né? Então, como eu falei para vocês já, né, gente, o estudo da religião e psicologia tem que ser empírico, tá? E fenomenológico. A minha experiência, a minha pesquisa foi exploratória. Por quê? Eu quero explorar, eu quero conhecer. Vamos levantar conceitos, dados, o que a gente puder sobre esses temas, né? Então, as religiões e a espiritualidade, elas não têm muito outro caminho para você explorar, né? Se eu me aventurar, querer provar racionalmente, né, cartesianamente, de que a vida após a morte existe, eu certamente vou me frustrar, porque eu ainda não tenho ferramentas, eu não tenho instrumentos para isso, tá? Então, o Jung ele entende que o estudo da religião tem que ser exclusivamente empírico e eu acho que não tem nem como não concordar com ele, tá? Os ritos e rituais são ótimos, vamos dizer assim, campos, né, ou ferramentas para fazer esse tipo de estudo, né? Porque é através deles que a gente vive os símbolos, tá? Toda religião ela tem um rito, um ritual, né? E são nesses ritos rituais, como eu falei para vocês há pouco, em que a gente vivencia esses símbolos, né? Da mesma forma acontece na individuação, a vivência dos símbolos, tá? Ó, não raro pacientes relatam ter visto ou experienciado símbolos religiosos em sonhos, tá? Como seguindo uma espécie de padrão, o mesmo acontece com a própria EQM. Então, durante a EQM, tem muita gente que vê símbolos religiosos presentes, tá? Ou até o próprio arquétipo em si. Eu entrevistei um cara que ele falou que eu falei com Jesus. Nossa, isso não, era ele. Tá? Então, o que eu entendo desse discurso? Que ele estava diante do arquétipo em si. Tá? E por isso aquilo estava muito personificado, né? Na imagem de Jesus, que também é um símbolo, tá, gente? Tá? Também a gente vê que as pessoas passam a viver os ritos e rituais, né, depois da EQM, né, e aí sim, né, mensurando algumas modificações aí na individuação via os arquétipos, né, tanto na persona, sombra, ânimo, ânimos e self, como nas funções psicológicas, né, o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação. Tá? Não menos importante, como falei para vocês, há muitas mudanças de valores e de atitudes. Tá? A questão do nome, tá? Não tem nem como, né, gente? Assim, se eu vivo uma religião e se eu efetivamente vivo símbolos, é o que eu falei para vocês, eu vou ter uma experiência que ela é ao mesmo tempo espiritual e também psicológica, tá? Então, sempre que eu vou na atuação prática, né, que eu vou para o ritual, certamente a chance de eu ter uma experiência luminosa é muito grande, tá bom? Claro que não pode ser uma coisa fútil, tá? Mais ou menos o que está sendo dito é do lado direito, tá? Grande número de práticas rituais são executadas unicamente com a finalidade de provocar deliberadamente o efeito luminoso. Por isso que eu questiono, por exemplo, a questão do entorpecimento para você se espiritualizar ou até entrar em contato com o inconsciente, tá? Na década de 60, isso foi feito com LSD, por exemplo, tá? Hoje já tem correntes aí também falando não só do LSD, como cogumelo, nós temos o ayahuasca, tá? Evidentemente que são artifícios que vão abrir as portas do inconsciente, disso não há a menor dúvida, tá? Mas assim, o material está sem controle, tem entorpecimento, pode haver distorções, tá? Mas a sensação de numen vai ficar lá, tá? Então isso vai levar a pessoa a repetir aquele processo,
Tá? Eu não conheço toda, por exemplo, ayahuasca, santo daime, eu não conheço essas práticas e eu também nunca usei. Então, eu também não quero aqui criticar, tá? Mas na historicidade da psicologia, principalmente na abordagem junguiana, a toxicidade não é bem-vinda. Inclusive, os gregos falam sobre isso, né? Que você se entorpecer para alcançar os deuses, ou seja, né, o inconsciente, né, era uma atitude ilícita, né? Tomar um atalho assim que você não pode, né? Proibido, vamos dizer, tá? Até porque te tira um pouco justamente do esforço da descoberta, né, da vivência. Né? Eu não posso acreditar que eu vou me entorpecer e que as coisas vão vir com facilidade. A gente sabe que o autoconhecimento não é assim. O Jung vê as religiões, sobretudo, em função dos seus símbolos, né, como manifestação do inconsciente coletiva. Tá? O Hopke, inclusive, ele fala sobre isso, né, que diz que a experiência prática religiosa, né, os fenômenos religiosos são só fonte do inconsciente coletivo. As ideias, as idealizações das religiões vieram de lá, na visão do Jung. Tá? Então, de certa forma, né, todas as manifestações do inconsciente coletivo seriam aí, de uma certa forma, religiosas. Tá? Objetos de atenção devota que exigem respeito. Eu gosto muito dessa afirmação, né? Porque o arquétipo ele tem que ser tratado dessa mesma forma. Eu vou falar da ânima para vocês, por exemplo, né? E a ânima é o arquétipo do feminino no homem, né? E, no geral, o homem ele tem uma projeção da mulher gostosona, né? Da mulher muito bonita, e isso não é a ânima saudável, não é uma boa ânima. Né? A ânima ela tem que ser uma figura meio sacra, né? Que não pode, tem que ter uma certa adoração e respeito pela ânima. Né? E quando eu erotizo, vamos colocar assim, a minha ânima, né? Eu vou trazendo ela para um aspecto muito terreno. Então, eu estou tirando ela da função verdadeira dela. Né? O erotismo tem que ser vivenciado com a mulher de carne e osso, não com a ânima. Né? Se eu fizer isso, eu corro o risco de projetar minha ânima na mulher. E aí a mulher nunca vai ser aquilo que está na minha expectativa. Tá? Chegamos na individuação. Tá? Então, a gente já falou um pouquinho nessa última parte da nossa palestra. Então, um processo que se inicia através de um conflito ou evento que exige do indivíduo novas posturas e abordagens para chegar a uma solução. Obrigado a derrubada de antigos traços de personalidade e confrontação com o inconsciente. Então, como eu falei para vocês, eu acredito que a individuação ela é disparada pela experiência de cliente. A pessoa abriu o olho no hospital, ela já vai começar a sentir um certo incômodo e uma necessidade de mudança de rumo de vida. Né? Por isso que a gente viu lá depois da pesquisa o quanto as pessoas mudam de valores, o que é uma coisa muito rara. Tá? Mudam de atitudes, né? Mudam de religião, né? O que não é um processo muito fácil, né? Mas acabam conseguindo fazer. Tá? Mas vamos explicar melhor esse processo. Então, esses são os 4 principais arquétipos da individuação: persona, sombra, ânima se você for homem e ânimos se você for mulher. Tá? E o self. A ideia é chegar ao self, ao si mesmo, que é o que faz eixo com o ego. O ego, para o Jung, é o centro da consciência e não da personalidade como um todo. O centro da personalidade toda, da psique toda do indivíduo é o self, que faz eixo com o ego. Tá? E que ajuda na constituição da persona, que é a minha máscara social. Vocês estão vendo aí uma máscara do Carnaval de Veneza, porque a máscara é o principal símbolo da persona. Né? Então, eu sou professor, eu sou psicólogo, eu sou marido, eu sou filho, eu sou irmão. São papéis, são personas que eu carrego diferente. Tá? Não é igual a ser o ator que exerce um papel que nada tem a ver com ele, por exemplo. Tá? Para você sustentar uma determinada persona, você precisa de recursos internos. Tá? Senão o troço não funciona, tá, gente? Só que, assim, toda máscara, assim, também um outro símbolo da pessoa são as roupas, né?
Uma pessoa sonha muito, o enfoque do sonho é na roupa, no geral é um sonho de persona, tá? E tem roupas que vão ficando apertadas, que não servem mais, né? Então tem que trocar aquela roupa. Então, na individuação, esse sofrimento mobilizador, a primeira coisa que ele faz é derrubar uma antiga persona. Ela tem que cair. Porque quando eu falo, bom, não posso mais atuar, me comportar, ter esse tipo de atitude para resolver isso que está me angustiando. Eu tenho que ter uma mudança. Tá? Caiu a persona. Porque cai a persona, eu vou ser bem convidado pelo meu próprio inconsciente, ele vai começar a me envolver nos sonhos, nos fenômenos de sincronicidade, né? O contato com a sombra. Vocês estão vendo aí nesse anjo sombreado. Tá? Por que sombra? Porque não tem luz inconsciente. Tá? A sombra ela é um arquétipo de representação do inconsciente, tal qual a luz é uma representação simbólica da consciência. Ou seja, realizar a sombra, entrar em contato com os conteúdos inconscientes que estão me incomodando, né? E tentar jogar luz lá. Percebem o processo de autoconhecimento acontecendo? Tá? Não é fácil, porque a sombra tem os nossos próprios demônios, tem os nossos medos, tá? Tem coisas que não causam desconforto, porque também a gente tem uma série de potencialidades, de talentos, de capacidades que estão escondidas também no inconsciente, tá? E a realização da sombra também ajuda a trazer isso à tona, tá? Mas evidentemente que a coisa mais problemática é entrar em contato com essas questões aí que dão medo. Por isso que nos sonhos de sombra geralmente são monstros, animais, coisas ligadas ao instinto, muitas vezes, né? Pântanos, né? Lugares escuros, porões, né? Quando eu sonho que eu estou explorando esses lugares, sou eu tomando o ego lá, tomando coragem para fazer esse enfrentamento, né? E essas descobertas, tá? Nisso nós temos um guia, ou uma guia bastante importante. A ânima e o ânimos são arquétipos que, sim, falam do feminino e do masculino. Tá? Aliás, vocês estão vendo aí na imagem, né? Vocês veem uma figura aí embaixo da máscara, né? Uma figura feminina à esquerda, uma masculina à direita, luz, sol, né? Um grau no meio, né? Uma abóboda, uma espécie de abóboda em volta e uma fênix ali. Isso já é um símbolo de individuação completa, tá? Assim como a árvore da vida aí à direita. Tá? Já vou explicar isso melhor, mas eu botei essa imagem justamente porque eles têm esses dois aspectos, né? Então, assim, o homem tem um ego evidentemente masculino. Tudo do feminino que ele aprende na relação com as mulheres, a mãe, irmãs, namoradas, amigas, né? Ou tudo aquilo que diz respeito ao feminino compõe a ânima dele. E a mulher, por sua vez, tem um ego feminino e tudo aquilo que é do logos, do masculino, dos homens com os quais se relaciona, ajudam ela a compor um ânimo. Tá? São arquétipos muito próprios, eles têm uma evolução própria. Tá? O ânimos ele começa um homem meio das cavernas, meio brucutu, né? Principalmente nos sonhos, e depois ele vai tomando uma forma mais intelectualizada, mais inteligente, até que ele vira uma espécie de velho sábio. Né? A ânima do homem também começa muito erotizada, né? Muito sexualizada, e ela vai ganhando um tom de sacerdotisa, de Deus, ou até de uma mulher velha. Tá? Porque eles são, vamos dizer assim, arquétipos espirituais. Tá? Então, um homem sonhando com uma mulher, geralmente, nós estamos falando da ânima dele. Se uma mulher sonha com um homem, no geral, não é regra, tá, gente? É o ânimos. E é importante ouvi-los, porque são eles são os nossos guias na sombra. Então, toda vez que eu sonho com uma mulher falando alguma coisa, eu preciso dar atenção. Se uma mulher sonha com alguma coisa, também. Porque, no geral, é a gente falando para a gente mesmo onde estão as chaves e as lanternas que eu preciso para abrir as portas e iluminar a sombra. Tá? E aí pensa o seguinte, o ego vai se aproximando cada vez mais do self. Você já não tem mais personas. Se você jogar toda a luz na sombra, o que sobrou? Nada. Então você vai chegar numa espécie de totalidade.
Não tem mais consciente e inconsciente, não tem mais feminino nem masculino, tá? Lembrem-se que ânima e ânimos podem estar desequilibrados. Tem homens excessivamente femininos e mulheres excessivamente masculinas, por exemplo. O ideal é ter o equilíbrio, tá? Ou muito pouco masculino ou muito pouco feminino. Eu não estou falando de orientação sexual, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Um homem pode ser gay, por exemplo, e ter uma ânima ainda altamente sexualizada, por exemplo, tá? Não tem nada a ver com isso, mas assim, os componentes do que é o feminino e masculino em amplo sentido, tá? No mundo, e não só para o indivíduo, e muito menos só na sexualidade, tá? Claro que também tem aspectos aí que se relacionam, óbvio, tá? Mas não é o que eu estou tratando aqui. Então, se eu realmente conseguir esse equilíbrio de masculino e feminino, não tem mais nada na sombra, eu sou um ser total. Atingi o meu self, o meu Deus interior. Olha que interessante, tá? Então, eu chego no conceito de perfeição psíquica, tá? Evidentemente, nós não vamos fazer isso como um todo. Jung aponta só dois indivíduos, o Buda e o Cristo, como individuações completas, mas é como se nós tivéssemos pequenas individuações que vão nos ajudando a iluminar a sombra e diminuir esse espaço entre consciência e inconsciente. Tá? Então, vamos supor um paciente no consultório, ele vem com uma queixa, a gente explora isso na individuação e ele resolve a queixa. Tá? Ele atingiu uma individuação completa? Não. Tá? Mas, naquele sentido, ele alcançou o grau dele. Tá? E criou-se iluminação. Tá? Então, é por isso que a gente também considera individuação. Tá? Eu representei o self, perdão, ali na árvore da vida, tá? Que é um símbolo também de morte e renascimento, né? E principalmente de individuação. Então, a gente sai ali das profundezas da Terra, temos o nosso desenvolvimento tudo instintual e inconsciente, né? Vendo que a Lua está embaixo. Então, a gente sai para a Terra, que é a nossa vida mais concreta, mais material, de formação, de desenvolvimento. E aí a copa da árvore vai alcançando os céus e o sol, né? Ganhando iluminação e espiritualidade. Tá? A árvore em direção ao céu, que é um símbolo de espiritualidade. Né? Ir aos céus é um símbolo tanto de morte como de espiritualidade. Tá? Então, por isso, essas formas redondas, circulares, né, perfeitas, no geral, são símbolos do self também. Tá? Então, a gente aqui compara um pouco a individuação justamente com esse ciclo de vida e morte. Tá? A morte, então, seria a representação, né, do individuar-se, né? E equiparar aí a vida com a individuação corresponde a uma experiência bastante frequente, a de que a morte ocorre quando se atinge a meta desse processo. Jung escreveu também o seguinte: conheci muitas pessoas que morreram ao alcançar a culminância daquilo que eram capazes. Tá? Tem muita gente que carrega essa crença. Tá? E aqui é uma possível e importante inter-relação entre individuação e EQM. Tá? Eu vou até ler rapidamente, né? Do ponto de vista da vida, como individuação a ser atingida, fazem sentido os frequentes relatos de acasos em forma de pressentimentos e de incríveis acasos que salvaram vidas humanas. Olha a sincronicidade aí. Nesses casos, a voz popular fala sobre anjos da guarda, o psicólogo fala do Selbst, ou do si mesmo do homem, de sua totalidade consciente e transcendente, e levanta a hipótese que esse poder autônomo que transcende o destino mantém a vida, em geral, contra todas as expectativas. Tá? Enquanto existe uma intenção de viver a vida até o fim e de se curar. Ou, formulando o conceito de outra maneira, gostaria de acrescentar que as curas mais imprevisíveis por parte do médico também só podem ocorrer del concedente. Tá? Se morrer individuar-se, né? Como que a gente pode compreender que M, acho que com o processo de indução, que está bastante ligado a esses arquétipos de morte, né? Ou do ciclo de vida e morte. Né? Porque o cara morre, a pessoa morre, mas paradoxalmente ela continua viva. E ela continua desenvolvendo um caminho que invariavelmente também vai ao si mesmo e o self. Né? Então, também aí o inconsciente vai criar demandas relacionadas à vida e a noção de existência do sobrevivente. Tá?
E o self, ele é uma espécie de centro gravitacional, né? Ele fica puxando a gente, de fato, para a nova existência. E fica a pergunta, né? Quem é que morre de fato, então? Tá? Geralmente a persona, eu diria. Aqui os símbolos e conceitos de vida e morte, né? Então a gente está vendo aí que o Jung ele reforça, né, esses símbolos religiosos, né? Ou com qualquer outro conceito, que são momentos verdades psicológicas aí pertencentes às pessoas, né? E ele diz o seguinte, né? Uma verdade psicológica é, portanto, uma coisa tão boa e respeitável quanto uma verdade física que se limita à matéria, como aquela psíquica, tá? Então, vejam que as crenças religiosas têm um papel bastante importante na psique, né? Porque a partir delas que a pessoa vai ter alguma identificação, né? E condições aí de desenvolver essa individuação, de fazer descobertas sobre si mesmo, de dar profundidade, tá? Ajudando ela a se desprender aí das demandas externas, como falei para vocês, tá? E, e também, né, o que eu já disse aqui, né, nada impede que cada um encare suas crenças de forma mais pessoal e individualizada, através de uma fé mais raciocinada. Aqui são símbolos de morte e renascimento, que a gente vê com bastante frequência, tá? Que vocês viram aí também já a árvore da vida. O caduceu tem o mesmo princípio, né? As cobras vêm da terra e vão subindo, né? As asas dão uma ideia de elevação espiritual. O caduceu também é um símbolo do self, assim como o urobor, que também dá a ideia dessa não terminalidade, né? De que as coisas não se findem, não se acabam, tá? E a fênix. A fênix não é um símbolo do self, é o único aí que não é, tá? Mas é um símbolo de morte, nascimento, de refazimento, né? A fênix, para quem não conhece, é aquela ave que renasce das cinzas de 500 em 500 anos, tá? E é um pouco da lei da destruição, vamos dizer assim, aquela lei da destruição. Às vezes, para você construir, constituir algo novo, você tem que destruir o velho, tem que destruir o anterior, tá? É isso, gente. Aqui uma bibliografia, tá? São todas obras completas do Jung, tá? A exceção do Rupp e da Jafé, tá? São livros aí que eu sugiro, que estão presentes aí na minha pesquisa, na minha tese, e o meu contato aqui, para quem não conhece, tá? Tem aí o meu WhatsApp, o meu Instagram e o meu canal no YouTube, tá? Onde vocês podem ter bastante material lá, inclusive também sobre QM, né? Aliás, está em 3 lives lá dividido, que hoje eu também falei aqui para vocês, mas num nível de detalhamento maior hoje, tá? Mas tem outros temas, outros mitos, contos de fadas, né? Mito, sei lá, da meta da Perséfone, e também algum conteúdo de Star Wars, tá bom? É isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição de vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Na verdade, tipo assim, eu fiquei com dúvida com relação ao ser humano, a gente sempre busca ter equilíbrio na vida, né? Mas será que é possível a gente conseguir ter o equilíbrio? Porque eu estava pensando que a vida só surgiu a partir de um desequilíbrio que teve, né, no sistema galáctico, que deu explosão e surgiu. E também, exemplo de Cristo e Buda, eles conseguiram atingir a iluminação, o equilíbrio, porém, eles eram seres que tinham uma consciência, um nível de inteligência maior do que nós, seres humanos, né, normais, temos, né? Daí, será que é possível chegar a esse equilíbrio? Olha, numa vida só, acho que não, viu, Joana? Mas, assim, a busca é como o autoconhecimento, né? Vai chegar no final? Não, não vai, né? Uhum. Mas o equilíbrio, da mesma forma que você vai tentando cada vez se conhecer mais, o equilíbrio também tem que ser a regra da tentativa, né? Toda teoria junguiana, ela é pautada em eixos, tá? Então, você tem ego e self, você tem arquétipos como Dionísio e Apolo, que são opostos, né? Artemis e Afrodite,
pensamento e sentimento, sensação e intuição, tudo isso é eixo. Né? Então, o importante é você estar no meio sempre, assim, no balance zero, ali o quanto for possível. Tá? Agora, a gente é meio perturbado e desequilibrado mesmo, então toda hora a gente vai estar rateando em alguma coisa. O importante é evoluir sempre. Né? E também cuidado com uma coisa, viu? Cuidado para não fazer da tentativa de equilíbrio uma ditadura, uma autoditadura, de você toda hora tem que estar ali no fio, andando no fio da espada, né? Isso não faz bem. Você falou de Buda e falou do Cristo. Se eu tentar ser moralmente igual a esses caras, eu estou ferrado, eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade. Tá? Então, talvez eu tenha que ter exemplos aí mais acessíveis, né? Mais palatáveis para conseguir esse equilíbrio. Igual a concepção também de evoluir, né? Tipo, eu fico pensando, evoluir para onde? Evoluir para chegar aonde, né? Pois É é. uma dúvida, né? Que a gente tem e não sei se um dia a gente vai conseguir descobrir. Por isso que eu achei essa coisa da crença na mortalidade importante, entendeu? Uhum. Porque não tem prazo, não tem tempo. Né? Vai ser cada um no seu tempo, se assim for de fato. Né? Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pode ligar o microfone, não precisa ter vergonha. Olha, não tanto do processo, aí que tá, da morte em si, no sentido amplo, sim, né? Porque uma coisa é a morte, outra coisa é o processo de morrer, tá? Por exemplo, eu falei com pessoas que foram atropeladas, quase se afogaram, tá? Então, assim, estar numa situação dessa sempre vai provocar o instinto de sobrevivência, a pessoa vai ter medo, tá? Mas do que vem do outro lado, sem dúvida, as pessoas têm uma paz muito grande depois de passar pelo aqui. Essa pergunta, isso é uma pergunta? Peraí. Ah, sim, viu? A resposta é sim. Porque, assim, a questão da imposição, a questão do julgamento, o julgamento, sobretudo, preconceituoso, ele tira a reflexão do indivíduo, ele tira o senso crítico, ele tira o pensamento. Então, de fato, vai tudo na contramão do que a gente está estudando e está debatendo aqui hoje. Né? As pessoas precisam estar livres para pensar, né? Livres para refletir. Né? É o que eu falei, o que vale é a experiência individual e empírica de cada um. Tá? Se eu começo a ter essa coisa da imposição, realmente fica muito complicado. Então, por isso que eu observei que as pessoas deixavam a religião para ter uma vivência da espiritualidade própria, pessoal. E quando eu digo deixa, tá? Isso é importante ressaltar, não é uma coisa que a pessoa abandonou completamente a religião. Ela continuava frequentando, tá? Mas de outra forma, tá? Ela já numa posição muito mais crítica, muito mais questionadora. E só que essas críticas, esses questionamentos param de incomodar, tá? Então a religião é uma ferramenta, né? Então, você vai pegar um martelo e vai pregar um prego na parede. Você pode usar bem o prego, né? Usar bem o martelo e pregar o prego direitinho. Você pode machucar o dedo, dar uma martelada no dedo. Tá? Então, eu acho que a religião pode sim ser um sistema, mas tem que ter esses cuidados. Tá? E Jung dizia, né, que as pessoas preferem julgar porque elas têm preguiça de pensar, que é muito mais difícil. Tá? Então, realmente, você tem toda a razão aí na tua afirmação, no teu questionamento. Isso mesmo, tá? As pessoas se apegam, isso que você está falando, que elas se apegam na religião, é o apego ao dogma. E muitas vezes o dogma vai contra o que está na realidade individual daquela pessoa, tá? Como uma pessoa LGBT e ser católica. Então, uma pessoa LGBT, ela quer ser católica, mas o padre não deixa.
Porque, não, vai excomungar, porque não pode, tal, porque é só homem e mulher, aquela história toda. Tá? Então, realmente, vão haver esses conflitos. Tá? O que mais, gente? Acho que a gente pode aproveitar e tirar uma fotinha com todo mundo com a câmera ligada para registrar o encontro. Pode ser. Só falta uns 9 minutinhos para acabar a sessão do Meet. Se conseguir tirar, é que eu tô pelo celular. Eu tento bater um print aqui. Tô batendo uns print aqui. 1, 2, 3, já. Aí, foi. Obrigado, uma honra. Obrigado. Eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado, Daniel, Giovana, a Liga. E faremos mais com certeza mais adiante, tá? Podem chamar, podem convidar que a gente marca. Muito obrigado pela oportunidade. Tá legal. Muito obrigado. Valeu, Rebeca. Tá bom, então é isso, gente. É isso. Tchau, pessoal. Boa semana para todos. Isso. Qualquer dúvida, chama a gente lá no Instagram que a gente vai respondendo. E podem me chamar nas minhas redes também, tá aberto, tá bom? Para todos, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.